Retornando aqui com o nosso treinamento, nesse vídeo aqui nós vamos então falar da aba cronograma. Então clicando aqui em cronograma, nós temos acesso a essa tabela, é onde nós vamos fazer a alocação, tá, das tarefas de cada fase do projeto. Tá? Então aqui você tem uma tabela que ela contém a última coluna, que é a observação. Tá? E aqui você tem a primeira coluna, é a fase do projeto. A segunda coluna é o nome da tarefa, da respectiva fase. Aqui é a terceira coluna, é o responsável. Depois, início previsto, término previsto, dias previsto, início real, término real, dias quantidade de dias realizado, né? Atraso em dias, valor previsto e valor realizado. E aqui a situação, tá ok? De acordo com o que está acontecendo aqui em cada linha, você tem uma situação aqui, um alerta, que vai te mostrando aqui, né, através de cores e também com mensagem, a situação do respectivo projeto, ou da respectiva tarefa. E aqui, a última coluna, é a coluna observações, onde você pode registrar aqui qualquer informação, né, que você julgar relevante, tá ok? Perfeito. Então aqui nessa coluna você tem, ela está dimensionada para todas as tarefas que são comportadas lá na aba de escopo, tá ok? Aqui na primeira coluna, né, você vai selecionar então qual é a respectiva fase do projeto que você quer atribuir uma tarefa. Aqui em nome da tarefa você vai selecionar qual é a tarefa que você cadastrou lá na aba de escopo, ok? Perfeito. Aqui responsável, você vai registrar aqui quem é o responsável por essa tarefa, tá? Início previsto, você vai registrar aqui qual é a data prevista para início dessa tarefa aqui e a data prevista de término para essa tarefa, tá? E aqui, dias previstos, é uma coluna que contém fórmula. Ela vai trazer aqui para você, né, a quantidade de dias, né, entre uma data e outra. Ok? Perfeito. Aqui em início real, você vai registrar aqui qual é a data real de início. Né? Realmente foi iniciado o projeto, ou perdão, essa tarefa. E aqui, término real, é a data que realmente foi finalizada essa tarefa aqui. E aqui, dias real, né, a quantidade de dias realizados, vai trazer também, tem uma fórmula que vai trazer a diferença entre uma data e outra, que é a quantidade de dias realizados dessa tarefa aqui. Dias em atraso, ele vai te dar, tem uma formulazinha aqui que ele vai informar aqui, né, quantos dias de atraso tem nessa tarefa aqui, tá? E o atraso é relativo ao término previsto, né? Ela estava prevista para terminar nessa data e se terminou nessa data não tem atraso nenhum. Se terminou antes, tá? Também não vai ter atraso. Mas se terminar depois, como a gente está vendo aqui embaixo, ele vai computar aqui os dias de atraso em relação à data prevista para término. Aqui o valor previsto, você vai registrar aqui qual é o valor dessa tarefa aqui, o valor previsto para essa tarefa, tá? E aqui você vai registrar então o valor real, tá? O valor que foi realizado, tá, para essa tarefa aqui. E aqui na situação, como a gente já havia falado, vamos explicar um pouco melhor, ela tem aqui uma mensagem e uma cor, né, um farol aqui que te dá uma ideia visual bem mais fácil de enxergar de qual é a situação de cada tarefa. E aqui tem uma fórmula que, com o passar do tempo, né, dos dias, se não houver nenhuma modificação, isso aqui vai fazendo a programação dele. Tá? Então aqui, quando terminou no prazo, nenhum dia de atraso, tá vendo? Ó, concluído no prazo. A segunda tarefa aqui, tá? Aqui ela tem, observe aqui, 9 dias previstos para a realização dessa tarefa e ele terminou antes, tá? Ele terminou antes. Começou depois,
e terminou antes. Então, essa tarefa aqui teve 7 dias para realizar essa tarefa, tinha previsto 9 dias. Tá? Começou depois e terminou antes. E não tem nenhum dia de atraso. Então ela foi concluída no prazo, até antes do prazo, né? Essa daqui, por exemplo, ela começou depois e terminou com atraso. E tinha previsto aqui 4 dias para realizar essa tarefa, ela se estendeu e demorou aí 12 dias para ser realizada. Tá? Então ela tem aí 10 dias de atraso. Tá? Então o atraso é em relação ao término real e o término previsto. Ok? Perfeito. Ela estava prevista terminar no dia 15 do 3 e terminou no dia 25 do 3. Então tem 10 dias de atraso. Tá? E aqui ela foi concluída com atraso. Foi concluída e com atraso de 10 dias. Tá? E aqui, ó, no nosso quarto exemplo, tá? Nós temos aqui uma tarefa com 5 dias previstos para ser realizado. Ela começou com atraso, né? Começou depois, tá? Ela começou depois do previsto e não foi concluída até agora. E ela já está aqui, ó, com 242 dias de atraso. Isso é um exemplo, né, absurdo, mas é válido aqui para o nosso treinamento. 242 dias, aliás, de atraso não, está com 239 dias de atraso, tá? Então, ela ainda está em aberto, então a programação entende que ela ainda está sendo realizada, né? Se não for concluída, ela ainda está sendo realizada. Então, ela tem, até hoje, no dia de hoje, ela está com 239 dias de atraso, ok? E ela está sendo marcada aqui, ó, como atrasada, né? Porque ela já passou do prazo, ok? Já passou do prazo de conclusão previsto e já passou, né, do término do projeto, acredito eu. Tá? E essas são as mensagens aqui da situação do projeto, ok? Enquanto a tarefa ela não for finalizada aqui, tá? A programação ela continua rodando aqui, ok? A inteligência aqui continua calculando aqui os dias de atraso, tá? E a mensagem aqui ela vai mudando de acordo com o resultado aqui das fórmulas aqui aplicadas nessas colunas, ok? Perfeito. Então, o próximo passo é o gráfico de Gantt, que nós veremos então na próxima aula. Até lá!